Boa noite. Nós estamos na nossa segunda mensagem da série A Jornada de Natal. Mas antes eu queria falar um pouquinho dessa jornada aqui. Porque não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver o produto final, o livro, a agenda. Ficou um trabalho maravilhoso, fruto de um grupo de pessoas que no nosso contexto da comunidade tem entendido o nosso desafio constante de oferecermos a Deus o melhor das nossas vidas. Então você vai perceber, pessoal que participou, fazendo todo o processo de arte desse projeto, todo o processo de divulgação e organização desse projeto, trabalharam com uma excelência tremenda. E para mim esse é mais um produto que essa comunidade oferece a Deus e à obra de Deus, fruto dessa consciência de que o nosso Deus merece o melhor. O nosso Deus não merece o que sobra das nossas vidas, o nosso Deus não merece o que sobra do nosso tempo, o nosso Deus não merece o que sobra do nosso dinheiro. O nosso Deus merece o melhor das nossas vidas. E é muito gostoso ser um dos pastores numa comunidade que tem entendido essa proposta e tem feito o melhor, não para a sua própria honra e glória, mas para a honra e glória de Deus. Isso tem acontecido não só no nosso contexto intramuros, nos ministérios da nossa comunidade. Eu tenho sido surpreendido com pessoas que às vezes me encontram por aí e me contam um pouquinho do que elas estão fazendo no trabalho delas, através da profissão delas, e como o conceito excelência passou a fazer parte da vida dessas pessoas, não para sua própria honra e glória, mas para a honra e glória de Deus. Eu tive pelo menos 3 exemplos essa semana que passou. Na quinta-feira, no final da tarde, eu dei um pulo lá na Mega Store Saraiva, e a Fernanda do Vale estava lançando o livro dela, um livro que é fruto de uma jornada, de uma luta que ela enfrentou e que a gente teve a oportunidade de acompanhar passo a passo. E como foi bom ver a Fernanda oferecendo aquele livro com excelência para abençoar outras pessoas, para abençoar outras vidas. Aí eu saí correndo de lá, porque tinha uma apresentação de balé da minha filha, lá no Centro de Convivência, em Campinas. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um espetáculo. Não só pela minha filha, que dançou muito bem, mas eu fiquei impressionado com a qualidade do que foi produzido lá. E qual não foi a minha surpresa vendo o programa, de que uma das pessoas que havia produzido aquele espetáculo é uma pessoa que frequenta a nossa comunidade. É uma pessoa que atua na área e como produtora artística faz o melhor, com excelência e sensibilidade para a honra e para a glória de Deus. Na quinta-feira, cheguei então tarde em casa, acordei bem cedinho na sexta, porque tinha sido convidado a comparecer na 5ª Companhia do 8º Batalhão. Calma, nenhum problema mais sério, mas o capitão Ubiratã, que frequenta a nossa comunidade, havia pedido para eu estar por lá e dar uma palavra aos policiais e alguns representantes da sociedade, num evento que eles estavam praticamente oficialmente abrindo o espaço da 5ª Companhia aqui na região do Paineiras. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um espaço muito bonito, eu me deparei com uma companhia atenciosa. Desde o primeiro momento eu fui muito bem recebido, tudo estava transpirando excelência. Tanto que o comandante da PM da região aqui do estado de São Paulo disse no discurso dele que ele foi surpreendido, porque ele pensou que ele havia sido convidado para um café da manhã e de repente ali existia um evento. E o capitão Ubiratã depois foi me levar
na saída e ele disse assim para mim: pastor, eu tenho frequentado uma igreja que preza pela excelência a Deus, e eu tenho também na minha função procurado exercer a excelência para Deus. Eu creio que isso transforma cultura, transforma a sociedade, transforma a cidade. Quando homens e mulheres que seguem a Jesus entendem que Deus deseja que eles, onde quer que eles estejam, eles façam o melhor para serem luz, e com suas atitudes e palavras honrarem ao Deus que tanto os ama. Eu sei, eu dei 3 exemplos, mas olhando aqui para vocês eu posso ver e conheço a história de alguns de vocês, gente que também na sua dimensão, na sua área profissional, tem procurado se dedicar e fazer o que faz com excelência para a honra e para a glória de Deus. Que você continue assim, e que a nossa comunidade, com paciência e perseverança, veja transformações na nossa própria cidade, através de atitudes de cada um de nós, aonde quer que nós estejamos, de segunda a sábado. Alguém já disse que você não pode medir a qualidade de uma igreja pela quantidade de assentos ocupados aos domingos. Você só pode medir a qualidade de uma igreja pelo número de membros comprometidos com a missão de segunda a sábado. Então nós sabemos que uma igreja é boa, não porque ela está cheia de domingo. Nós sabemos que uma igreja é boa porque aqueles que a frequentam de segunda a sábado estão engajados na missão. E que a gente continue assim nessa caminhada. E semana passada nós estivemos falando sobre da crise à esperança. Foi o primeiro tema da série. Esse tema da crise à esperança é mais ou menos o que aconteceu com o meu Palmeiras na rodada passada. Nessa eu não faço nem ideia e não creio que tem esperança. Mas na rodada passada o Palmeiras entrou em crise, saiu com esperança. E nós estudamos um texto que falava de um povo em crise, que ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus gerou esperança. Nós, para tanto, lemos o profeta Isaías, capítulo 9, verso 2, que diz: o povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Que luz que é essa? De onde vem essa luz que ilumina aqueles que estão em trevas? De onde vem essa luz que ilumina aqueles que estão na escuridão? O verso 7 de Isaías 9 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Se você precisa de sabedoria, é com Jesus que você tem que conversar. Deus poderoso. Se você precisa de uma intervenção na sua vida poderosa, é com Jesus que você tem que conversar. Pai eterno. Se você se sente mal amado e você está a vida toda em busca de alguém que o ame incondicionalmente, você só vai encontrar esse amor em Jesus. Príncipe da paz. Se você precisa de uma paz que transcende as circunstâncias, uma paz que não é determinada por aquilo que está à sua volta, você pode encontrar essa paz em Jesus. Jesus pode te oferecer essa paz. E assim, nós vimos que essa luz que brilha a partir de Cristo ilumina as nossas vidas, nos trazendo sabedoria, poder, amor e paz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse outro tema, do medo à confiança. Do medo à confiança. E também, como eu fiz semana passada, a fim de você entender exatamente o significado do texto que nós vamos ler e refletir sobre ele, eu quero apresentar para você um pequeno contexto,
uma pequena aula de geografia, de história da época bíblica. Aí você tem um mapa da região da Palestina, e como eu disse semana passada, depois da morte do rei Salomão, por volta do ano 931, o reino de Israel foi dividido em dois. O reino do norte continuou chamando Israel, mas também conhecido como Reino do Norte. O reino do sul passou a chamar Judá, mas também conhecido como Reino do Sul. O texto que nós vamos ler e refletir sobre ele nessa noite se passa num contexto histórico no qual o rei de Israel, o Reino do Norte, se junta com o rei da Síria, um reino que ficava um pouco mais ao norte de Israel, e eles decidem invadir o território de Judá. O exército sírio, muito mais poderoso do que o exército de Judá, acampa na terra de Efraim, o último estado antes da fronteira, e essa notícia chega aos ouvidos do rei Acás, rei de Judá. E ele escuta que o rei da Síria, com seu poderoso exército, está na fronteira e prestes a invadir Judá. E aqui nós temos o nosso texto. Isaías capítulo 7, verso 2, nós lemos o seguinte: informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Árvores na floresta, sob o efeito de uma grande ventania, se agitam de uma forma incontida. E o texto compara as árvores agitadas pelo vento com o coração de Acás e do seu povo quando escuta a notícia. A Síria está prestes a invadir Judá e destruir a sua capital, Jerusalém, e fazer de nós, povo judeus, reféns. Semana passada eu comecei essa mensagem trabalhando um pouco a anatomia da crise. Hoje eu queria trabalhar com vocês primeiramente a anatomia do medo. O texto de Isaías, verso 2, capítulo 7, diz: com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se. Por que agitou-se? Porque foram tomados de medo. E o que é o medo? Deixa eu dar 3 dicas para você. Primeira, o medo é decorrente de um sentimento de impotência diante de uma adversidade. Sentimento de completa impotência diante de uma adversidade gera medo. Quem já passou pela triste e trágica experiência de ser assaltado, sabe bem do que eu estou falando. Quando o indivíduo pega um revólver e aponta para você ou coloca na sua cabeça, você sente o quê? Medo. Por quê? Porque você se sente completamente impotente diante da situação. Você não tem o que fazer. Quando um médico chama você num canto de um corredor de um hospital e diz para você assim: nós fizemos tudo o que poderíamos ter feito pelo teu filho. Não existe mais nada que a gente possa fazer. Você sente medo. Por quê? Porque você está diante da impotência. Você pode até chegar para esse médico e dizer: doutor, existe algum hospital no mundo que possa ajudar o meu filho? Eu estou disposto a vender tudo o que eu tenho e empenhar todos os meus bens para salvar o meu filho. E o médico te diz: tudo o que a medicina poderia fazer pelo teu filho foi feito aqui. E nós não temos mais nada a fazer. A impotência gera medo. Mas além disso, também a ansiedade diante de um momento de indefinição. A ansiedade diante de um futuro incerto gera medo. Se o diretor da sua empresa
te chamou essa semana na sala dele e disse assim: olha, eu tenho que avisar você que a nossa empresa vai fechar algumas filiais no Brasil no início do ano que vem. Eu não posso garantir para você que a filial de Campinas vai continuar aberta. Você volta para casa e conta isso para sua esposa e a sua esposa exulta de alegria, certo? Não! Ela é tomada pelo medo. Medo do desemprego. Você é tomado pelo medo. Medo decorrente dessa incerteza acerca do futuro. Mas o medo também, ele é decorrente da iminência de sofrimento físico ou emocional, ou enfrentamento da própria morte. Deixa eu explicar isso de uma maneira muito simples. Quando você era criança e a sua mãe dizia que ia te levar na farmácia para tomar uma injeção, né? Naquela época que injeção não era de seringa pequenininha e agulha fina, as seringas eram um pouquinho maiores, né? E as agulhas um pouquinho mais grossas, e aí você chegava e o farmacêutico começava a mexer nos equipamentos e você começava a ficar com o coração agitado. Sabe o que era isso? Medo. Coração agitado. E aí o farmacêutico pegava um algodão com um pouquinho de álcool e passava em você e dizia assim: não precisa ter medo, não vai doer. Adiantava? A iminência da dor física gera medo. Gera medo. Mas a iminência da dor emocional também gera medo. Quando você sabe que você vai participar de uma reunião na qual você vai ser confrontado, você sabe que você vai participar de uma situação na qual você vai ser envergonhado. Quando você profissionalmente falha, quando o seu casamento falha, e pessoas ao seu redor vão olhar para você e vão te julgar, você tem medo do quê? Medo da dor emocional que você vai sentir. E o enfrentamento da própria morte gera medo. A maioria de nós aqui tem medo da morte. E se você tem medo da morte, mesmo sendo cristãos, discípulos de Cristo, certos e seguros da eternidade, eu queria dizer para você que se você sente medo da morte, você é perfeitamente normal. Não existe nada de errado em você. Sabe por quê? Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. A morte é uma anomalia no plano de Deus para as nossas vidas. Por isso nós a evitamos a todo preço. Por isso nós não nos sentimos confortáveis com a morte. E a iminência da morte gera em nós medo. Mas interessante, porque às vezes a iminência da morte de pessoas queridas nos gera mais medo do que a iminência da nossa própria morte. Sabe por quê? Porque a gente é egoísta. A gente é um bando de egoísta. A gente só pensa na gente. Parece altruísmo quando você diz assim: não, eu prefiro eu morrer do que o meu filho, do que minha esposa, do que meu esposo, do que meu pai, minha mãe. Eu prefiro que eu morra. Que discurso bonito de um altruísta. Mas não é altruísmo, é egoísmo, porque nós preferimos morrer do que sentir a dor da perda daqueles que nós amamos. Medo. Medo de sentir dor. Medo de sentir a dor da perda de quem a gente ama. Acás e o povo de Judá é tomado pelo medo diante do anúncio que a Síria estava na fronteira de Judá. Por quê? Porque Acás e o seu povo são tomados por esse sentimento de impotência. Eles não têm muito o que fazer na situação. Ansiedade, eles não sabem como será o futuro deles. Iminência de sofrimento físico, emocional e da própria morte. O que fazer diante da dor? Existem duas opções. O primeiro cenário é quando se está completamente sem opções ou alternativas. Quando você está diante de uma adversidade que gera medo,
por incrível que possa parecer, é bem mais fácil lidar com ela quando você está completamente desprovido de qualquer opção ou alternativa. Em outras palavras, você só tem uma opção: confiar em Deus. Você fecha os olhos e diz: Deus é contigo. Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora é contigo. Senhor, eu não tenho mais forças, agora é contigo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de alguém que passa por essa experiência. Salmo 38, o salmista diz assim: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Perceba a crise que assola esse cara. Ele se sente fraco, ele está se sentindo esmagado, e o coração dele geme de angústia. E aí, ele diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, porque não tem ninguém a recorrer, a não ser Deus. O meu suspiro não te é oculto. E a palavra suspiro aqui é a mesma palavra que em Gênesis 1, quando Deus sopra o sopro da vida. É como se ele estivesse dizendo que o meu último suspiro eu ofereço a Deus, porque só Ele pode me dar salvação. Verso 10, meu coração palpita como o coração de Acás. As forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Você já viveu uma situação em que as pessoas dizem assim para você: não, mas você tem que reagir, não, mas você tem que fazer alguma coisa, não, tenha uma atitude, vire esse jogo, faça alguma coisa, mas você se sente como o salmista no verso 10, as forças me faltam, as forças me faltam, eu sei o que fazer, mas eu não tenho força para fazer. E esse cara está numa situação tão crítica, que o verso 10 termina dizendo que até a luz dos seus olhos se foi. Você já olhou para uma pessoa que tem os olhos abertos, mas não tem mais brilho nos olhos? A situação está tão difícil, o desgosto na relação conjugal é tão intensa, os problemas na vida profissional estão gerando tanta angústia, que esse sujeito mantém os olhos abertos, mas você não enxerga mais brilho nos olhos dele. Você não enxerga mais vida vindo de dentro dele. Porque os olhos refletem a luz do nosso coração. Gente entusiasmada transmite isso com os olhos. Mas gente deprimida tem nos seus olhos como lâmpadas apagadas. É assim que o salmista se sente. Por isso, ele diz: Senhor, em ti espero. Ele não tem alternativa. Então ele diz: em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me. Senhor, meu Salvador. Eu peço a sua atenção para essa última palavra. O salmista no Salmo 38 diz: Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Vem, intervém no meu casamento, intervém na minha vida profissional, intervém na minha empresa, intervém na minha história, intervém na minha saúde física, intervém na minha saúde emocional, porque o Senhor, só o Senhor pode me salvar dessa situação. No entanto, existe um cenário um pouquinho mais complicado. E o cenário mais complicado é quando opções ou alternativas se apresentam como atraentes. Quando existem aparentemente outras opções que não confiar em Deus. Quando existe a opção de você pegar ainda um empréstimo no banco. Quando existe a opção de pegar um dinheiro emprestado, quando existe a opção de recorrer a um tio rico, quando existe a opção
de você botar a sua própria inteligência para funcionar, tentando se livrar daquela situação, quando existe em você a opção de você confiar em você mesmo para resolver o seu problema. Aí, esse negócio de confiar em Deus se torna um pouquinho mais complicado. Eu diria que a gente não gosta de formular as coisas como eu vou colocar agora. Mas às vezes na vida, a gente não verbaliza. Mas diante de determinadas situações que a gente confia na nossa própria capacidade para resolver, o nosso silêncio diante de Deus é uma oração mais ou menos assim: Senhor, não precisa ajudar, eu só quero que o Senhor não atrapalhe. Se o Senhor não atrapalhar, eu dou conta de sair desse negócio. Senhor, por favor, um passinho atrás, Deus, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. Acás, o rei de Judá, ele estava envolvido nessa segunda situação. Porque ele tinha, por um lado, uma alternativa: confiar na palavra de Deus. Quando ele escuta que o exército da Síria estava acampado em Efraim, Deus manda o profeta Isaías falar para ele. Já já a gente vai ver o que o profeta Isaías diz. Mas, em síntese, o profeta Isaías diz: não vai te acontecer nada, confia em mim. Ponto final. Espera aí. Mas os caras estão com um poderio militar na fronteira do meu país. Os caras já mandaram mensageiros me ameaçando. Eles estão aliados com o povo de Israel, que querem o meu couro. E Deus diz que é para eu ficar tranquilo e não fazer nada, porque Ele vai me livrar? Por isso, Acás tinha uma outra alternativa na manga: fazer aliança com a Assíria. Perceba a diferença, não é com a Síria, mas com a Assíria. A Assíria era um reino um pouco mais ao norte da Síria, mais equipado militarmente do que a própria Síria. E Acás, quando recebe o profeta Isaías no seu escritório, e escuta do profeta Isaías: Deus me mandou aqui para te dizer o seguinte, a sua situação está complicadíssima. Você está meio sem alternativa. Mas Deus mandou eu dizer para você que Ele vai estar com você, para você não temer, que esse problema é com Ele. Ele vai resolver. Nesse momento o celular de Acás toca, e ele atende a um assessor dele de relações internacionais, e o assessor dele diz assim: Rei Acás, Tiglat-Pileser da Síria está na linha querendo falar com o senhor. O profeta de Deus está diante dele. Na outra linha está Tiglat-Pileser, o rei da Síria. O rei da Síria representa aquele atalho para se sair do problema. É uma ajuda concreta, você não tem que exercer fé. Basta você dizer para ele assim: me ajuda, e ele te ajuda. Confiar no que Deus está falando demanda fé. E aí Acás está diante dessas duas alternativas. Deus vem ao encontro de Acás para fazer um convite a ele, a confiança. Olha só, o profeta Isaías diz assim para Acás, em nome de Deus: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime. Perceba, os dois primeiros verbos são afirmativos, são positivos. Tenha cuidado porque em situações de pressão a gente faz besteira. Em situações de ansiedade a gente toma decisões precipitadas. Em situações de medo a gente acaba fazendo o que depois a gente se arrepende. Tenha cuidado, acalme-se. Os dois verbos seguintes, eles usam a forma negativa. Não tenha medo. E você vai perceber como Deus constantemente vem ao encontro de homens e mulheres como eu e você, quando a gente está diante de situações difíceis, e Ele vem e diz: não tenha medo, não tenha medo, eu sou com você.
Eu estou com você. E olha como Deus se refere ao poderio militar da Síria e de Israel. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Ele chama o exército da Síria de restos de lenha fumegantes. Ou seja, imagina resto de lenha, depois que a fogueira, o fogo já se foi e só está saindo aquela fumacinha. Deus está olhando para o exército da Síria e já está vendo o exército da Síria destruído. É interessante porque quando a gente olha com os nossos próprios olhos para os nossos problemas, quando a gente olha através da nossa própria capacidade para as adversidades, elas nos parecem grandes demais, os nossos problemas nos parecem enormes, mas a gente se esquece que aos olhos de Deus, eles são muito pequenos, aos olhos de Deus, eles são frágeis demais. Deus pode resolver o problema mais complexo da nossa vida de uma maneira muito simples. Por quê? Porque Ele é Deus. E quando você opta numa situação de adversidade por confiar em Deus, você faz uso de uma matemática completamente diferente da matemática quando você faz uma aliança com o rei da Síria. A matemática de Deus, 2 mais 2, pode ser quanto Ele quiser. Ele pode intervir e resolver a situação a hora que Ele bem entender. Aí, o profeta continua dizendo, porque a Síria, Efraim, um outro nome para o reino de Israel, e o filho de Remalias, o rei de Israel, tem tramado a sua ruína, dizendo o que eles dizem. Olha o que eles dizem. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Essa é a palavra do reino de Israel e da Síria. Vamos invadi-los, vamos rasgá-los, vamos deteriorá-los, vamos vencê-los, vamos subjugá-los. Agora, o que Deus diz? Olha só, assim diz o Senhor, o soberano, aquele que pode todas as coisas. Não será assim. Isso não acontecerá. Na vida você tem a opção de ouvir sempre dois lados. Você tem a oportunidade de ouvir o lado daqueles que tramam contra você nas mais variadas esferas da vida, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela escolar, e eles tramam contra você, e se você começa a dar ouvidos para os seus problemas e dar ouvido para as pessoas que tramam contra a sua vida, o seu coração começa a ficar agitado. Por isso, é imprescindível você escolher a quem você vai dedicar os seus ouvidos. Porque aqui a gente tem eles dizendo, vamos destruí-los. E temos Deus dizendo através do profeta Isaías, isso não acontecerá. Ponto final. E quem está dizendo é o Deus soberano. Acás, isso não acontecerá. Em quem Acás vai confiar? O profeta Isaías, percebendo a relutância de Acás, diz assim, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Seja nas maiores profundezas, seja nas alturas mais elevadas. Mas Acás disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Que palavras reverentes, não? Acás até parece um sujeito que realmente teme a Deus. A maneira como ele diz, não, de jeito nenhum, eu colocar Deus à prova, pedir um sinal a Deus, quem sou eu para pedir isso? No entanto, essas palavras não passam de aparência de reverência. Porque a história vai nos mostrar que Acás não passa de um religioso. E aqui tem um problema seríssimo que eu queria sempre relembrar a vocês. O perigo da religião. Porque a religião, através da religião, a gente vai absorvendo os trejeitos religiosos,
um jeito de falar religioso, um jeito de cantar religioso, os hábitos religiosos, como ir na igreja todo domingo. Mas religião não muda a vida da gente, religião não determina o fato de que nós estamos conectados a Deus, que é fonte de toda a vida. E sabe como isso se manifesta? Quando nós somos colocados numa situação de crise, onde nós temos que fazer uma opção: confiar em Deus ou confiar na Síria, confiar em Deus ou confiar na ética da nossa sociedade, confiar em Deus ou confiar nos atalhos que nos são oferecidos no dia a dia. Veja só, a prova de que Acaz, essas palavras de Acaz não passavam de aparência, é o que nós encontramos em 2 Reis capítulo 16. Olha o que diz 2 Reis capítulo 16. Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Interessante, Acaz deveria dizer isso para Deus através de Isaías. Porque Maria, quando recebe a informação do anjo de que ela daria luz de maneira milagrosa, ela diz: eu sou serva, faça o que o Senhor quiser. E quando Isaías vem a Acaz e diz: não temas, Deus vai cuidar dessa situação, ele vai para Tiglat-Pileser, rei da Síria, e diz: eu sou teu servo, eu sou teu vassalo, vem salvar-me. Vocês se lembram do Salmo 38? O sujeito em crise que diz: Senhor, o Senhor é a minha salvação. Acaz faz de Tiglat-Pileser a salvação dele. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. E olha só o absurdo que Acaz faz, presta atenção. Acaz juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presentes ao rei da Síria. Acaz pega os tesouros do templo de Deus que o povo tinha dedicado a Deus e usa aqueles tesouros para comprar a sua salvação do rei da Síria. Sabe qual que é o grande problema? É que esse não vai ser o único pagamento. Acaz vai se tornar refém da Síria. Acaz vai se tornar escravo, tendo que pagar tributos. E a Síria vai gradativamente drenar e sugar as forças de Judá. Por quê? Porque Acaz, diante da opção de confiar em Deus, optou por confiar no que a sua lógica cultural e social dizia para ele fazer. Nós passamos por inúmeras situações parecidas com essa. Nós não somos reis de uma nação e nós nunca fomos ameaçados de guerra por outros reinos. Mas, por exemplo, quem aqui na sua empresa já não recebeu a visita de um fiscal mal intencionado? E você se deparou com essa bifurcação? Faço o que Deus quer e corro riscos? Ou faço aliança com a Síria e me torno refém? Gente, conversando com profissionais e donos de empresas semana após semana dessa comunidade, eu escuto histórias como essa todas as semanas. Você não é o único a enfrentar esse tipo de dificuldade. Jovens, quando você lê a Bíblia e você toma conhecimento do que Deus espera de você na construção de um namoro saudável, efetivo, aos olhos de Deus, e você olha o que nos é oferecido pela cultura, pelas novelas, pelos filmes de Hollywood, você tem uma situação de crise. Você vai confiar em Deus, no que Deus diz? A sociedade vai te chamar de ingênuo. Por isso você vai se render à Síria? E se tornar refém?
Inúmeras situações nós deparamos com esse mesmo cenário. Deus vem ao nosso encontro e diz: confia em mim, esses são os meus valores, esses são os meus princípios, confia em mim. E você tem frio na barriga, você tem medo e diz: Deus, mas se eu confiar no Senhor, minha lógica diz que é um absurdo. Por quê? Porque a tua lógica está formatada pela lógica dos valores da nossa cultura, da nossa sociedade corrompida. E aí nós somos impulsionados a fazermos acordos com a Síria. O nosso medo nos move na direção da Síria e não na direção de Deus, como o salmista do Salmo 38. O convite, a confiança que Deus faz a Acás termina assim: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Já que Acás não quer pedir um sinal, Deus vai dar um sinal para Acás. E o sinal será esse: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Esse é o sinal. E esse sinal tem um sentido imediato e futuro. Deixa eu explicar isso. Sempre quando você lê profecias no Antigo Testamento, você tem que ter em mente o seguinte: as profecias do Antigo Testamento, elas tinham uma dimensão de cumprimento presente, porque senão o profeta seria tido como falso, então algo deveria acontecer ainda na vida do profeta, mas essas profecias tinham uma dimensão futura. Alguns estudiosos dizem que talvez essa virgem que vai ficar grávida e dar à luz a um filho, seja uma nova esposa de Isaías, com a qual ele terá um filho, que acontece a descrição em Isaías 8. Outros dizem que é o nascimento do rei Ezequias, que vai fazer uma certa reforma no reino de Judá. Mas o fato é que, seja quem fosse essa criança, no primeiro momento, essa profecia só vai ser cumprida com toda a sua plenitude cerca de 7 a 8 séculos depois. Quando uma virgem fica grávida e dá à luz a um filho, e diz o texto: e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Essa é a palavra de Deus para o rei Acás. Antes que essa criança que vai nascer complete 3 anos de idade, o reino da Síria, com a sua capital Damasco, vai estar destruído. O reino de Israel, com sua capital Samaria, vai estar destruído. E aquele que te gera tanto temor hoje não vai existir mais. Deus está fazendo tudo isso para dizer a Acás: confia em mim e não faça acordos que vão lesar os teus princípios e valores. Não faça acordos com a Síria. Interessante. Apesar de Acás ter dado a resposta errada, porque ele optou por confiar na Síria e não em Deus, no primeiro Natal nós temos um outro homem vivendo uma situação de medo e dando a resposta certa. Mateus capítulo 1 nos conta a história de José, que diz: apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema, não tenha medo. José está metido numa situação que lhe dá medo. A noiva dele está grávida e ele jura de pé junto que ele não fez nada com ela. Dá medo do que os outros vão pensar. Dá medo da indefinição. Que decisão tomar nessa situação? Abandono essa mulher e admito diante de todos que fui traído? Fico com ela, faço de conta que é meu e assumo a culpa? O que fazer? Deus vem a José e diz: não tema receber Maria como sua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. Opa, essa é a linguagem de Isaías 7. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Deus salva. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Ele, essa criança que vai nascer dessa virgem e vai se chamar Jesus, vai ter o poder de nos salvar de uma situação sem saída na nossa vida conjugal, vai ter poder para nos salvar diante de uma pressão incontida na esfera emocional, tem o poder de intervir na nossa saúde e nos curar, tem o poder sim de intervir na história, na nossa vida profissional e mudar a nossa história. Ele tem o poder não apenas de nos salvar no presente, mas pagando o preço dos nossos pecados, Ele tem o poder para nos salvar por toda a eternidade. O texto continua dizendo: tudo isso aconteceu. Uma virgem engravidou, uma criança nasceu, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E o que o Senhor disse através do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deixa eu dar duas dicas rapidinhas aqui para vocês que gostam de estudar a Bíblia com mais profundidade. Sempre que você está no Novo Testamento, e o autor do Novo Testamento faz uma citação do Velho Testamento, não parta do pressuposto de que ele está fazendo uma citação literal. Não parta. Por isso, a segunda dica: não tenha preguiça. Vá no Antigo Testamento para verificar como o autor primário citou e como o autor do Novo Testamento citou. Porque, por exemplo, aqui nesse texto nós temos duas diferenças na maneira como Mateus cita o texto e a maneira como o texto é escrito em Isaías 7. A primeira diferença é insignificante, que é a da última linha, que diz que significa Deus conosco. Essa é fácil entender por quê. Essa frase não está em Isaías 7. Isaías 7 foi escrito em hebraico, para ser lido em hebraico. E Emanuel é uma palavra hebraica. E quem lê hebraico não precisa do significado de Emanuel, todo mundo já sabe, significa Deus conosco. Mas Mateus capítulo 1 é escrito em grego, e a palavra Emanuel é uma palavra hebraica, e quem lê em grego não entende hebraico, então ele precisa colocar o significado. Se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Agora, Deus conosco não apenas no dia do sucesso. Deus não está conosco só no dia da nossa formatura. Deus não está conosco no dia que a gente recebe um prêmio na profissão. Deus não está conosco quando a gente recebe um bônus especial da empresa. Deus não está só conosco quando o nosso filho nasce. Deus está conosco também no dia da aflição. Deus está conosco no dia da discussão conjugal. Deus está conosco no dia do desemprego. Deus está conosco no momento do divórcio. Deus está conosco ao longo dos nossos desertos. O Deus conosco não é um Deus conosco apenas nas vitórias. Ele sempre está conosco. Sempre. Interessante que Isaías 7 apresenta o verbo no singular, dizendo mais ou menos assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. A virgem dará o nome ao seu filho de Emanuel. Mateus faz diferente. Ele diz: e lhe chamarão. Plural. Todos o chamarão. Eu e você o chamaremos. Do que? Deus Emanuel. Deus conosco. Nos tempos de vitória e nos tempos
de adversidade. E o texto termina dizendo que José, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José é a antítese de Acaz. Um homem que, diante do medo, tem a possibilidade de confiar na palavra de Deus ou se render aos valores e princípios da sua cultura, fazendo conchavos com a metáfora aqui colocada, a Síria. Acaz se rende à Síria. José se rende a Deus. Maria diz: eu sou tua serva, faça a tua vontade. José escuta: não temas tomar Maria como sua esposa. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Essas duas histórias me fazem lembrar de dois textos bíblicos. E eu gostaria de convidar você de ler comigo esses dois textos. O primeiro deles, Salmo 37:5. Vamos ler juntos? Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Outra vez, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A maioria de nós não tem dificuldade nenhuma de entregar o nosso desejo a Deus. A gente tem dificuldade de entregar o caminho. Muitas vezes nós andamos ansiosos porque a gente entrega a vida a Deus e a gente sai daqui dizendo: ok, acredito, Deus conosco, que bom, que maravilha. E aí você entra no carro com Deus conosco e você começa a viver a vida com Deus conosco. E aí, quando você acha que ele tem que entrar à esquerda porque esse era o seu plano, ele entra à direita. E você já grita: Deus, e aí? E ele olha para você e diz: escuta, quem é Deus aqui? Você ou eu? Você já entregou o teu caminho a Deus? Entregar o caminho implica, inclusive, em se submeter a algum sofrimento, se esse for o caminho de Deus. José, aquele filho de Jacó, para se tornar governador do Egito, passou pela prisão. Esse era o caminho de Deus. Mas muitas vezes na vida a gente quer controlar Deus, determinando a Ele qual é o caminho. E confiar em Deus implica em entregar a Ele o caminho. E ainda, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ler juntos também? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muita gente lê esse texto e entende esse texto como um convite à irracionalidade. Não é isso que o texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é o seguinte: quando você, diante de um problema, diante de uma situação, refletir sobre ele, e quando a sua lógica racional entrar em conflito com os princípios e valores de Deus, opte pelos princípios e valores de Deus. Se você tiver que escolher entre o que Deus disse e o que você pensa, escolha o que Deus disse. Confia em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Reconheça Deus com você nos dias felizes, como também nos dias da adversidade. Reconheça Deus com você nos tempos de palácios, como nos tempos de desertos. Reconheça Deus nos teus caminhos e creia: Ele endireitará as tuas veredas. Ele tornará a sua vida curva, reta. Ele dará um jeito. Como cristãos,
que confiam num Deus que é amor e que se rendem totalmente ao cuidado desse Deus Pai, nós temos uma verdade que nos acompanha. Como cristãos assim, nós podemos dizer, nós cremos que no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é que ainda não chegou ao final. Por quê? Porque a promessa de Deus é: Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes o nosso coração é tomado de grande ansiedade e medo, porque nós estamos no meio do livro que Deus está escrevendo sobre as nossas vidas, e a gente entende que aquele capítulo intermediário já é o epílogo, e a gente começa a ficar apavorado, dizendo: Deus, o que o Senhor quer com isso? Deus, por que o Senhor não age logo? Deus, olha a minha situação. Ei, acalme-se, não tema, Deus é com você, confie nele de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ele vai endireitar as suas veredas. Creia. 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 Assim, quero terminar levantando duas perguntas a vocês. A primeira: diante das adversidades e incertezas que emergem em seu caminho, em quem você tem colocado efetivamente sua confiança? Tem você colocado a sua confiança inteiramente em Deus e no que Ele diz? Ou os atalhos proporcionados pela Síria têm seduzido o teu coração? Tem levado você a negociar? Uma segunda pergunta relacionada mais à nossa jornada espiritual. Em sua jornada espiritual, onde você tem depositado sua confiança? Em sua própria performance religiosa? Ou no Deus Emanuel que veio para nos salvar? Porque esse negócio é muito sutil. Às vezes a gente pensa que confia inteiramente no Deus Emanuel, que veio nos salvar. A gente pensa que Ele é o nosso Salvador, mas no fundo a gente vive como se tudo dependesse de nós. A gente confia de que Deus nos recebe porque a nossa moral é acima da média. Deus nos aceita porque afinal de contas nós não somos tão ruins. Deus nos ama, afinal de contas nós somos bons pais e boas mães. Deus nos quer bem, afinal de contas nós frequentamos uma igreja. Não! Nós não somos os nossos salvadores. Nós precisamos de um Salvador. Por mais que eu considere a minha moral acima da média, por mais que eu considere a minha performance religiosa acima da média, essas coisas não podem me levar a ser aceito por Deus. Somente o que Jesus Cristo fez naquela cruz propicia essa aceitação. Por isso, eu preciso sempre olhar para Cristo e dizer: meu Salvador, eu preciso do Senhor. E ao Senhor eu me entrego. Queria convidar você para, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um tempo de oração na presença de Deus. Queria convidar você a trazer à sua mente situações, pessoas que têm gerado em você medo, problemas nas mais variadas dimensões da vida, que tem gerado em você medo. Deus vem ao seu encontro nessa noite e diz: acalme o seu coração. Não temas. Eu sou com
você. Eu sou Emanuel. Entregue a Deus esse problema. Entregue a Deus essa aflição. Entregue a Deus essa área da sua vida que gera tanta ansiedade no seu coração. E deixe que o Deus Emanuel, que nasceu naquela pequena vila de Belém há 2000 anos atrás, nesta noite, nasça no seu coração, te libertando de todo medo e te envolvendo com a confiança. Senhor, que neste Natal, o Salvador alcance as nossas vidas, as nossas famílias, que a voz que vem do nosso Salvador ecoe nos nossos corações, nos convidando à confiança plena no seu amor, no seu cuidado e na sua salvação. E que isso nos liberte de todo medo, de toda ansiedade quanto ao futuro, de todo receio, de sofrimento iminente. Ensina-nos, ó Pai, a entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a crer que o Senhor há de endireitar as nossas veredas, que o Senhor há de cuidar de nós dia a dia, porque o Senhor é Deus conosco, presente nos momentos felizes e nas adversidades. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós nessa noite, ao longo dessa semana que se inicia e para todo sempre. Amém.